você que nos segue no canal. Hoje nós vamos continuar com nossas entrevistas. Nós temos uma especialista com a gente aqui hoje em comunicação e principalmente na área de desenvolvimento humano, a Denise Camargo. Ela é psicóloga, é coach e consultora da metodologia MIT. Denise, se apresenta, fala um pouquinho de você para que as pessoas conheçam um pouquinho do seu trabalho antes da gente começar a falar. Olá, meu nome é Denise, eu sou psicóloga, coach, eu sou consultora da Rhodes Desenvolvimento e na Rhodes a gente utiliza a metodologia do MIT. Nós atendemos pessoas, empresas, né, pessoas jurídicas, tem algum trabalho também como consultora solo e todo o trabalho que a gente desenvolve é em cima de desenvolver pessoas e desenvolver negócios. Ah, legal, Denise, muito bom. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como a empresa pode fazer para que as informações que os colaboradores precisam no seu dia a dia sejam de fácil acesso. Ter um plano de comunicação é importante. Por que eu falo plano, Mara? Porque muitas pessoas têm, assim, as estratégias de comunicação. E-mail, tem o site, que daí conversa com o externo, ela tem o WhatsApp, ela às vezes tem um canal interno também, assim, de disponibilizar os documentos de processos, documentos da qualidade tudo da empresa. No entanto, não tem muito claro, não tem muita clareza e transparência de quem são os responsáveis, a periodicidade, reuniões, encontros, não chamo nem de reuniões, encontros específicos para falar de temas que são importantes, como o andamento dos negócios, das estratégias da empresa. Então, às vezes, se foca muito em determinadas comunicações, se privilegia algumas, se esquecem de outras, e esse canal, às vezes, também ele é muito unilateral. Como assim unilateral? Ele só vem, ele vem top-down, que a gente chama, só vem da empresa para com o colaborador. Não existe um canal de troca, onde também existe a participação, o envolvimento de ouvir o colaborador, de ouvir as suas ideias, as suas sugestões, tudo. Então, volto a dizer, o que um empresário deve se questionar agora, né? Os meus canais de comunicação, eles são claros? Eles são transparentes? Eles propiciam que realmente as pessoas entendam o que é a empresa, o negócio da empresa, a cultura da empresa, os valores da empresa? Tá? Não só o dia a dia da empresa, mas tudo, inclusive a cultura. De quem são as responsabilidades pela comunicação? Tem comunicações que elas são de responsabilidade do RH, tem outras que são da diretoria, tem outras que são do setor da qualidade. Então, é muito importante ter essa clareza, quem responde por quem, com que periodicidade, né? Existem canais para ouvir o colaborador? Aquilo que eu estava falando anteriormente, quer dizer, existe esse fluxo, ele não é só da empresa para o colaborador, eu ouço também o meu colaborador. Então, ter canais diversificados, ele é muito importante e eles têm que estar alinhados com as estratégias da empresa. E hoje, como a gente está falando à distância, a pessoa tem que fortalecer ainda mais agora pelas tecnologias, né? O que não significa que ele possa deixar de ter esse contato com o colaborador, o que os americanos chamam de face to face. Ou seja, muitas vezes a comunicação que dá mais certo, que a gente nem chama de comunicação, né, alguns autores chamam de diálogo organizacional, e eu gosto até mais dessa palavra, de diálogo, né? Ela não se restringe àquela comunicação que você dá em massa para várias pessoas. Ou seja, você faz face to face, cara a cara, você está com o seu colaborador, você entende o que aquele colaborador quis dizer com relação àquilo. Que pode, o entendimento dele da sua comunicação pode ser diferente de outro. E às vezes ele não se manifesta, porque não quer parecer que não entendeu, ou porque ele tem vergonha, ou porque ele fica pensando no que os outros vão pensar dele, uma série de coisas. E, então, você precisa entender a percepção que ele teve das suas estratégias, do seu negócio, da sua comunicação, dessa mudança que às vezes está acontecendo, como que ele está reagindo a
essas mudanças, né? Ele está sendo mais refratário ou não, ele está aderindo. Então, assim, é muito importante que você tenha essa comunicação. E essa comunicação, alguns autores falam muito de ter 4 elementos, que a gente usa até muito em treinamento de comunicação, os 4 elementos que são importantíssimos num diálogo. O primeiro deles é intimidade. Como é que você faz um diálogo com intimidade com o seu colaborador, né? É a questão da proximidade. E essa proximidade é uma conquista que você faz em termos de troca, uma troca informal, com uma habilidade de escuta muito importante, né? Em vez de você ser a pessoa que só conduz a conversa, você escuta. Agora, para ter essa intimidade, precisa haver confiança. Então, o líder tem que ter estabelecido esse elo, essa ligação, para que o outro também possa, então, haver essa troca. Depois a gente fala em interatividade, que é a intenção, a troca de ideias fluida. Por quê? É aquilo que nós falamos do top-down. Só eu vou falar, né, para o outro, e o outro fica lá como um grande ouvido lá, ouvindo tudo, não processa nada, eu não ouço a parte dele. Então, ela tem que ser interativa, ou seja, eu ouço a outra pessoa, eu vejo o que ela entendeu, eu vejo como ela está aderindo àquela comunicação, eu entendo a sugestão dela, o ponto de vista dela, né? E então acontece esse diálogo. Ela tem que ser inclusiva no sentido que eu dou oportunidade para o outro, né? O líder dá oportunidade do outro de se expor, de compartilhar a sua opinião, de engajar o colaborador com aquela causa. Certo. Com aquela mudança, com aquele problema que está acontecendo, com aquele novo objetivo, meta. E, por último, é o que a gente chama de intencionalidade. É o quê? Enquanto as outras é para aproximar líder e liderado, essa tem a atenção de alinhar a comunicação do líder, alinhar com os objetivos, com as estratégias da empresa, o colaborador, e chegar, então, a uma solução, a uma conclusão, a solução de um problema, a conclusão de uma estratégia, uma forma como você vai adotar aquilo no dia a dia. Então, quando o líder ele adota isso, é muito rico, e isso independe dos canais de comunicação. Ele pode continuar fazendo isso agora? Você pode estar me perguntando. Pode, ele pode fazer por meio de uma tecnologia. Né? Claro que o líder que não fez isso lá atrás, talvez agora fazer, ele vai ter um pouquinho mais de trabalho para conquistar esse espaço. Então, o papel do líder é fundamental para conduzir esse tipo de diálogo. Como é que o clima organizacional influencia nisso tudo, né? Qual a importância do clima organizacional para que a empresa consiga manter a tranquilidade e essa clareza de informações? A questão da cultura, ela é muito importante, né? Mensurar a cultura. E como que você mensura a cultura? A partir de uma pesquisa de clima organizacional, onde você pode ter, então, um termômetro, que a gente diz, né? A pesquisa de clima é um termômetro, do nível de satisfação e insatisfação dos funcionários com relação à cultura, que são as normas, as condutas, os valores, os procedimentos, como ela conduz as coisas, né? E daí, ela é muito importante isso, ela está muito alinhada com a comunicação. Só para você ter uma ideia, nós na Rhodes, a gente faz pesquisa de clima, e um dos pontos que mais tem tido uma pontuação mais baixa nas empresas, né, em termos de, comparado com outros aspectos que a gente analisa da comunicação, ou seja, da pesquisa, é a comunicação. É um dos itens que, de maior enfrentamento das empresas, realmente você ter uma comunicação que as pessoas considerem boa. Quando a empresa vai crescendo, obviamente, vão entrando novas pessoas com outros valores, tudo assim, embora você tenha aqueles valores, aquela cultura, aqueles procedimentos da empresa, eles não precisam, o fato de estarem no papel não significa que estão sendo seguidos, né? Porque se as pessoas da empresa não estiverem muito alinhadas, elas acabam também pulverizando com a cultura deles também. É verdade.
E daí o que acontece? Daí isso pode ser uma coisa boa quando você quer mudar a cultura da sua empresa. Por exemplo, eu quero profissionalizar mais ela era uma empresa familiar, então agora eu quero trazer essa questão do profissionalismo. Então, uma estratégia da empresa é ótimo que você pulverize e comece a mudar aos poucos a cultura, né? E você vai vendo a reação das pessoas fazendo essa pesquisa de clima, tudo. O problema é quando você não tem essa estratégia e começa a contratar pessoas totalmente, líderes principalmente, desalinhados com a cultura da empresa. Daí eles criam subculturas. Então você vê uma área lá que caminha bem à contramão do que a empresa muitas vezes privilegia. A gente tem clima organizacional na micro e na pequena empresa também, ou isso é só visto, é só perceptível em médias e grandes empresas? Como é que fica isso para o pequeno? Na verdade, quanto mais cedo a empresa estiver bem fortalecida nos seus processos, daí aqui nós estamos falando do processo de gestão de pessoas, mas isso vale para todas, né? Área de logística, produção, qualidade, todas, né? Quanto mais tiver tudo muito bem desenhado, né? Monitorado, com as melhores práticas, né? Que tem no mercado, é muito melhor. E isso se aplica também à questão do clima. Porque, veja bem, se você deixa a empresa crescer muito, e daí muitas vezes você não monitorou, daí fica aquela coisa meio na informalidade, né? Vai um colaborador lá no RH e ele fala que não está satisfeito com uma determinada política, uma determinada norma, ou com relação a alguma coisa da liderança. O RH ouve um ou outro, isso não significa que isso é todo mundo. Que são todos colaboradores, que aquilo tem... É importante, claro, as pessoas irem lá e falarem, mas ela precisa dimensionar se aquilo é o mais prioritário de mexer nesse momento do que outra coisa. Às vezes, justamente aquilo que está impactando mais no seu negócio, levando as pessoas a ficarem desmotivadas, desatentas com a qualidade, gerando custos desnecessários como chama no processo de serviços, de produtos, independe, não é levado, não aparece de outra forma. E daí não dá para você saber o que exatamente está levando àquela má qualidade ou aquela absenteísmo, uma série de coisas. Por isso que é muito importante, desde a empresa pequena, você fazer isso. E daí vai uma coisa que eu gostaria de ficar bem grifado aqui para os empresários, né? Às vezes as pessoas demoram muito tempo para tomar ação. Às vezes o empresário ele espera a coisa chegar num ponto onde ela já está perdendo um mercado para um concorrente que se organizou, que se preparou mais, ele não viu uma estratégia que era importante, ele não diversificou o negócio. E tudo por quê? Porque esperou a coisa chegar num momento mais crítico. Quanto mais cedo o empresário tiver essa visão e perceber que ele precisa desse apoio de pessoas especializadas nas áreas realmente, para que o negócio dele cresça, se fortaleça, melhor. Quanto mais cedo ele não precisa esperar o problema acontecer para realmente ter uma tomada de ação. Como é que a ferramenta Meet ajuda o consultor ou o gestor nesse processo de melhoria organizacional? Olha, é muito importante porque, assim, primeiro, ela é muito ágil, né? Ela é objetiva, ela é prática, ela é de fácil entendimento, ela já tem as principais perguntas que você faria para a empresa. Então, com essas perguntas, né, e ainda dentro de um software que vai permitir que se faça, tem um panorama não só daquele processo, mas também de como ela está posicionada frente a outras empresas, né, ela faz esse benchmarking, é muito bom, porque não fica só na fala também do consultor, né? Também é o que é praticado, as empresas que estão atingindo maior sucesso, que estão se estabelecendo mais no mercado. Então, assim, ela realmente ela é ágil, volto a dizer, ela é prática, ela é objetiva, e ela facilita muito mais num mundo que precisa ser ágil também. Né? Porque você vê, se a gente for demorar muito tempo para analisar que um processo está tendo um impacto muito grande no seu negócio, ou 1, 2, 3, 4 processos, que você precisa não só empreender ações ali, como depois continuar monitorando com indicadores, tudo para
realmente ver o avanço, né, daquele item, daquela melhoria daquele processo, mais rapidamente essa empresa pode recuperar o tempo perdido, pode se recuperar e estar mais fortalecida aí para todos esses momentos. Você vê, olha, quem imaginava, né, há 6 meses atrás, quem que imaginava que nós estaríamos numa situação como essa? Que legal, Denise. Muito bacana a sua entrevista. A gente percebe a propriedade com que você fala, né, de tudo isso. É uma pessoa que realmente está muito preparada. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse para quem está nos ouvindo, né, nos assistindo, uma dica, uma sugestão, enfim, para aquele microempresário ou para aquele consultor que trabalha com essa linha, né, de micro e pequenas empresas. O que você, com a sua experiência, deixaria para facilitar, para passar de uma maneira menos traumática esse momento, né? Para essa comunicação ter essa fluidez que nós estamos falando aqui? A primeira pergunta que nós fazemos é como está a sua liderança? Como é a sua liderança? A sua liderança está bem engajada? Ela está bem comprometida? Ela foi bem selecionada? Já começa por aí. Ela foi bem selecionada? Né? Qual que é o desempenho da sua liderança? Porque uma liderança que tem tudo isso, ela conduz muito bem equipes de alto desempenho. Né? Ela está alinhada, os valores dos seus líderes são os valores da empresa. Né? Então, essa questão do engajamento, então o que eu digo para toda empresa é o seguinte, é muito importante que a liderança selecionar muito bem, treinar muito bem, e ter líderes realmente os líderes são os pilares de uma organização. Então, não é nesse sentido de todo mundo ser vaquinha de presépio e só andar para um caminho. Não. Mas é no sentido que todo mundo ouve todo mundo não se acha o dono da verdade, reflete sobre as ideias de colaborador, de outros líderes, do empresário e chegam num consenso. Mas no sentido de que é uma liderança fortalecida, porque é uma liderança engajada. Então, tem que se investir em liderança, né? E é muito importante, assim, é uma humildade mesmo do empresário, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, vamos até eu venho de um segmento, né? Quando eu trabalhei muitos anos dentro de empresa, depois eu fui ser uma empresária, né? E não é tudo que eu não domino marketing, tem uma porção de coisas que eu não domino, porque eu domino da minha área de expertise. Certo. E todo empresário, se ele abre uma consultoria de qualidade, a expertise dele vai ser na parte de qualidade. Então, muitas vezes, ele não vai conhecer de outras coisas que um administrador de empresas precisa conhecer. Então, por isso é muito importante ele consultar pessoas que possam apoiar nisso, né? Que possam ajudá-lo realmente a fazer o negócio dele um negócio lucrativo, né? E estável. Bom, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite de vir bater esse papo com a gente. Tenho certeza que todo mundo que ouvir essa entrevista vai ter grandes insights. Gostaria de falar para você que está com a gente aqui, que está ouvindo essa entrevista também, que todos os dados da Denise vão ficar aqui no vídeo, né? Vão estar disponíveis para você. E caso a sua empresa precise, principalmente nesse momento, né, de dificuldade que nós estamos passando, muitas vezes você precisa conversar com alguém, pedir uma opinião, né, Denise? Eu tenho certeza que você vai estar muito bem amparado. Então, use a disposição, né, que a Denise vai deixar aqui, ela vai deixar o e-mail dela, os dados de contato dela. Eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar e vai poder te dar bons conselhos.